Presidente, antes de mais nada, um esclarecimento. Esse voto em separado é um voto coletivo. Ele foi produto do trabalho de um grupo de senadores que tem se constituído a oposição à PEC 241 no Senado da República, com a participação dos principais economistas nacionalistas, desenvolvimentistas e progressistas do país. Presidente, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça opinar sobre a proposição em exame nos termos do artigo 356 Eu rogo aos presentes manterem o necessário silêncio. Ora, mal o senador Requião anunciou que iria fazer a leitura do seu voto em separado, estabelecesse uma algazarra tremenda. Evidentemente, nós não podemos abrir mão do direito de exigir que as pessoas que estejam presentes a esse recinto guardem o necessário silêncio, até por respeito aos oradores, eventualmente falando. E no caso específico do senador Requião, que nos merece todo respeito, até porque o assunto que ele vai tratar é um assunto da maior importância para a matéria que nós estamos votando. Que não se comporte o plenário como um bando de indisciplinadas baitacas. Estamos tratando do futuro do país nessa reunião. Presidente, no último dia 1º de novembro, a matéria PEC 241 veio à discussão, tendo sido concedida a vista coletiva nos termos regimentais. Como dissentimos do relatório apresentado pelas razões que passaremos a discorrer, optamos por apresentar o seguinte voto em separado, nos termos facultados pela Carta Regimental, artigo 132, parágrafo 6º, 1. Como a PEC número 55 de 2016 já é do conhecimento de todos, julgamos que estas parcas considerações iniciais encerram o relatório desse voto e passamos à análise. Passando a analisar a matéria, deveremos desde logo consignar que o nosso entendimento é o de que a iniciativa em questão não deve e não pode ser acolhida por essa comissão nos termos em que aqui chegou. Isto porque, em primeiro lugar, há diversas inconstitucionalidades na proposta e, em segundo lugar, no que diz respeito ao mérito, não é possível acolher a proposição sobre pena de graves prejuízos para o país e para a população brasileira. Em nosso entendimento, assim como no entendimento do consultor da Casa, senhor Ronaldo Jorge Araújo Vieira Júnior, que elaborou bem fundamentado estudo sobre o assunto, as inconstitucionalidades do novo regime fiscal instituído pela PEC 55 de 2016, PEC 241 de 2016 na Câmara dos Deputados, a PEC em comento viola de forma cristalina cláusulas pétreas da nossa Carta Magna. Expomos a continuação. Presidente, eu peço à mesa que restabeleça o respeito e o silêncio, senão eu peço que se interrompa a sessão, se esvazie o plenário e se continue com a presença dos senadores. Nós não estamos aqui brincando de discutir a PEC 241 e brincando com o país. Eu incorporo a minha observação, a observação que Vossa Excelência acabou de fazer. Ninguém é obrigado a permanecer nesse recinto. Subentende-se que as pessoas aqui presentes estejam interessadas em ouvir todos os atos praticados aqui, inclusive o voto em separado que Vossa Excelência está proferindo aqui, que representa a opinião de uma parte ponderável, significativa dos integrantes dessa comissão.
e de setores da intelectualidade brasileira, especialmente economistas. Então, não se justifica se alguém tem alguma coisa mais importante de que participar, pelo menos com o respeito, com o silêncio necessário dessa sessão, pode se retirar. Ou então nós vamos ser obrigados a suspender a realização dessa reunião, por tempo indeterminado até. Já é a terceira observação que eu faço, inclusive com o endosso do próprio orador na tribuna. Vossa Excelência pode continuar o seu trabalho. Voltamos ao relatório. Expomos à continuação essas flagrantes violações da ordem constitucional brasileira. Violação do princípio constitucional do voto direto, secreto, universal e periódico. Artigo 60, parágrafo 4º, 2º. No sistema presidencialista, a elaboração da peça orçamentária anual, assim como o plano de longo prazo, plano plurianual, e seu encaminhamento ao Poder Legislativo para discussão e aprovação, são atribuições das mais nobres do chefe do Poder Executivo. O artigo 84, inciso 2º da Constituição Federal, dispõe ser competência privativa do Presidente da República exercer a direção superior da administração federal com o auxílio dos ministros de Estado. E na peça orçamentária que se materializa as concepções de organização e funcionamento do governo, é onde se externam o papel do Estado e os mecanismos de articulação com a sociedade. É nesse instrumento que as políticas públicas, programas e projetos de governo ganham forma. A Constituição de 88 trata deste tema nos artigos 165 a 169, estabelecendo no caput do artigo 165 a reserva de iniciativa que cabe ao Poder Executivo em matéria orçamentária. Esta competência consta também do inciso 23º do artigo 84 da Constituição Federal. Eliminar, como pretende a PEC 55, a possibilidade. É a minha assessoria aqui, presidente. Eu peço ao Samuel que se retire do plenário, se for para continuar interrompendo o relatório. Na companhia do nosso deputado fundamentalista Ferraço. A Constituição de 88 trata desse tema dos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, estabelecendo no caput do artigo 165 a reserva de iniciativa que cabe ao Poder Executivo em matéria orçamentária. Esta competência consta também do inciso 23º do artigo 84 da Constituição Federal. Eliminar, como pretende a PEC número 55, a possibilidade do chefe do Poder Executivo, legitimamente eleito pelo povo, por intermédio do voto direto, secreto, universal e periódico, que é o que vai ocorrer na próxima eleição, a partir de 2018, definir o limite de despesas de seu governo, significa retirar-lhe uma de suas principais prerrogativas de orientação, direção e gestão. Significa atar-lhe as mãos e impedi-lo de fixar suas diretrizes e definir suas estratégias. É o impeachment do próximo presidente da República que estamos tratando nessa PEC 241. Em última análise, significa impedi-lo de exercer em sua plenitude o mandato que ele foi conferido ou será conferido em eleição direta pela soberania popular prevista no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. A PEC 241 está cassando o mandato do próximo presidente da República. Significa, sobretudo, extirpar da soberania popular, fonte legítima do poder das democracias,
o controle sobre a política fiscal e sobre os rumos da economia do país. Reiteramos que, aprovada a PEC, esta circunstância limitadora da atuação do chefe do Poder Executivo Federal vigorará por 20 exercícios financeiros, que correspondem a 20 anos, que, por sua vez, correspondem a 5 mandatos presidenciais e a 5 legislaturas do Congresso Nacional. É uma cassação de soberania popular que se desdobra por 5 mandatos presidenciais. Seguindo esse raciocínio, temos que as prerrogativas de debater e decidir os desígnios do governo e de participar ativamente da alocação de recursos orçamentários reconquistadas pelo Congresso Nacional na Constituição de 88 deixam de existir na prática com a aprovação da PEC 55. Eis que um dos núcleos essenciais do debate, a fixação do limite das despesas primárias de todos os poderes da União, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, já se encontra pré-estabelecido por 20 anos. Assim, nas próximas 5 legislaturas, a partir de 2017 e até 2036, os representantes da população na Câmara dos Deputados e os representantes dos estados e do Distrito Federal no Senado Federal, eleitos democraticamente pelo povo, saberão, caso a presente propositura seja aprovada, que exercerão um mandato fracionado, amputado, em que lhes é interditado o direito e o dever de debater o teto de gastos lineares e tecnocraticamente fixados pela PEC número 55 de 2016. É, sem sombra de dúvida, a cassação liminar dos parlamentos futuros. Observe-se a esse respeito que a análise internacional sobre a implantação de tetos e despesas primárias não registra experiência semelhante à brasileira. Segundo o estudo do Fundo Monetário Internacional, apenas 5 países no mundo adotam algum teto fixo de gastos governamentais. Contudo, estas experiências internacionais são muito, mas muito mesmo diferentes da tentativa brasileira na PEC 241. A diferença maior tange justamente a questão política e democrática. É a supressão do processo democrático no Brasil. Nesses outros países, o teto é estabelecido por compromisso político do gabinete eleito, ou ainda por amplo acordo de coalizão que envolve também partidos de oposição. Não há tetos legais, e muito menos constitucionais. O estudo do FMI mostra, aliás, que quanto mais amplos acordos políticos, maior a probabilidade do teto ser respeitado. Esta questão política e democrática se reflete no prazo. No caso desses outros países, assim como de outros que não adotam o congelamento das despesas primárias, os prazos do teto ou de outras medidas de controle de gastos coincidem com a duração do gabinete ou dos governos eleitos, normalmente 4 anos, no caso presente, apenas 2 anos, quando teremos uma eleição direta para a presidência da República e a renovação dos parlamentos. Após este prazo politicamente delimitado, renova-se ou não o acordo relativo ao controle de gastos. Desta forma, o eventual teto de gastos não viola, nesses países, o voto do cidadão e o princípio da soberania popular, ao contrário do que propõe de forma autoritária e inadmissível a PEC 241/55. Entendemos pelo exposto estar caracterizada a violação do voto direto, secreto, universal e periódico, cláusula pétrea do nosso ordenamento constitucional, consoante o estipulado pelo inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Portanto, absolutamente inconstitucional. Tratamos agora da violação ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso social. Artigo 60
Parágrafo 4º, inciso 4º, concomitante com o artigo 5º, parágrafo 2º e artigo 6º da Constituição Federal. A PEC número 55 também trata das aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino. Direitos sociais fundamentais previstos na parte permanente da Constituição Federal, respectivamente, no inciso 1º do parágrafo 2º, do artigo 198 e no caput do artigo 212. O artigo 105 desmembra em 2 momentos as aplicações mínimas em saúde e em educação no âmbito do NRF. No primeiro momento, no exercício de 2017, consoante o estabelecido no inciso 1º do artigo 105, preservam-se as regras constitucionais permanentes atualmente em vigor. Afirma-se nesse dispositivo que as aplicações mínimas em saúde e educação equivalerão, no exercício de 17, às aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 198 e do caput do artigo 212 da Constituição. É o que estabelecem os mencionados dispositivos na parte permanente da Constituição Federal. As aplicações mínimas em saúde no âmbito da União correspondem, consoante o estabelecido no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, a um percentual da receita corrente líquida no respectivo exercício financeiro. Logo, pelo texto permanente da Constituição, a União é obrigada a aplicar anualmente, no mínimo, 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. No que tange à educação, a regra geral prevista na parte permanente da Constituição Federal, mais precisamente no caput 212, é a seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A aplicação de recursos mínimos anuais na manutenção e desenvolvimento do ensino preserva a lógica da vinculação à arrecadação dos entes federados, devendo a União aplicar não menos de 18% de sua receita resultante de impostos. Estas regras são preservadas pela PEC apenas para o exercício de 2017 e são simplesmente liquidadas na continuidade da sua aplicação. Portanto, absolutamente inconstitucional a PEC 241/55. O segundo argumento, quanto à aplicação dos recursos mínimos em saúde e educação, é previsto no inciso 2º do artigo 105 e se destina aos 19 exercícios posteriores, de 2018 a 2036 abrangidos pela PEC. Estabelece o inciso 2º do artigo 105, que nos exercícios posteriores às aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e educação equivalerão aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, ou seja, 2017, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 102 desse ADCT, qual seja, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo IBGE, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Eu pediria para o Romero Jucá que fizesse a gentileza de não dificultar a leitura do meu relatório com a sua tonitorante e incisa voz aqui na minha retaguarda. Agradeço antecipadamente a gentileza do atendimento.
Assim, eu acho que queimada está esta PEC em relação à posição da sociedade brasileira e ao futuro do país. Assim, a partir de 2018, em vez de ser uma função da receita corrente líquida, 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, no caso da saúde, e de uma função da arrecadação com impostos, 18% no caso da União, na educação, os recursos mínimos aplicados nessas duas áreas estratégicas da atuação do Estado brasileiro, que buscam assegurar acesso universal a dois dos mais importantes direitos sociais fundamentais, passam a ser uma mera atualização monetária, correção pela variação da inflação do ano anterior, medida pelo IPCA, dos recursos alocados em 2017. Sendo assim, o ano de 2017 passa a ser, num delírio ficcional constitucional, arbitrado artificialmente, a base ideal de recursos mínimos em saúde e educação, sobre a qual incidem as revisões inflacionárias para os próximos 19 meses. Ora, os dados demonstram que os gastos em saúde e educação em 2016 foram submetidos a profundos cortes. Além disso, as pesquisas internacionais indicam claramente que os gastos sociais per capita no Brasil, apesar de avanços recentes, ainda estão em níveis muito distantes dos praticados nos países com maior IDH e níveis de desenvolvimento social avançados. Ainda assim, a PEC 55 preserva, num primeiro momento, 2017, os mecanismos de fixação de recursos mínimos para esses dois setores, com base na arrecadação. A base sobre a qual incidirão será bastante reduzida. A partir de 18, então, a utilização do mecanismo previsto para a correção do limite de despesas para os próximos 19 exercícios terá o condão de apenas atualizar monetariamente os valores obtidos em 17. Trata-se, na realidade, de congelamento, sim, dos gastos em educação e saúde de 2018 até 2036, com o agravante de saber que os recursos atualmente alocados, mesmo os recursos atualmente alocados, são incapazes de atender à demanda de universalização do atendimento da área de saúde e de educação. Congelar despesas em saúde, com base nos recursos efetivamente pagos em 16, que já foram submetidos a forte contração em face dos ajustes fiscais feitos pelo Joaquim Levy nos últimos 2 anos, levará inexoravelmente a uma diminuição da cobertura dos serviços públicos de saúde. Segundo diversos pesquisadores da área, a PEC 55 impactará negativamente o financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil. Congelar o gasto em valores de 16 por 20 anos parte do pressuposto equivocado de que os recursos públicos para a saúde já estão em níveis adequados para a garantia do acesso aos bens e serviços de saúde e que a melhoria dos serviços se resolveria a partir de ganhos de eficiência na aplicação dos recursos existentes. Um equívoco absoluto. Ademais, o congelamento não garantirá sequer o mesmo grau de acesso e qualidade dos bens e serviços à população brasileira ao longo desse período, uma vez que a população aumentará e envelhecerá de forma acelerada. Com efeito, segundo as projeções demográficas do IBGE, a população do Brasil aumentará, presidente, cerca de 20 milhões ao longo do período de vigência da PEC, sendo que quase todo esse aumento estará concentrado na faixa etária dos idosos.
Na nossa faixa, presidente Maranhão, como o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo, a inexorável redução dos gastos per capita com saúde e dos gastos com políticas sociais de uma forma geral acarretada pela PEC afetará os grupos sociais mais vulneráveis, contribuindo para o aumento das desigualdades sociais e para a não efetivação do direito à saúde e de outros direitos sociais no país. No campo da educação, o raciocínio é o mesmo. Longe estamos ainda de atender ao dever constitucional atribuído ao Estado e à família, contida no caput do artigo 205 da Constituição Federal, de promover a educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Acha-se também distante de ser cumprida a promessa de universalização do ensino contida no inciso 2º do artigo 208, do parágrafo 4º do artigo 211, no parágrafo 3º do artigo 212 e no inciso 2º do artigo 214, todos da Constituição Federal. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014, PNAD e IBGE, cerca de 208 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos ainda estão fora da escola. Ademais, ao redor de 600 mil crianças ainda não têm acesso a creches e pré-escolas e apenas 42% das escolas de ensino básico oferecem ensino em turno integral. No que tange à qualidade da educação básica, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, precisaria aumentar dos atuais 5,5 para 6 no ensino fundamental e de 3,7 para 5,2 no ensino médio para que pudéssemos assegurar qualidade mínima do ensino da rede pública. A PEC 55 está acabando com o futuro da educação das crianças do Brasil. Ora, os valores alocados em 2016, que terão base para a incidência dos mecanismos de reajuste propostos na PEC, são totalmente insuficientes para que possamos suprir estas e outras lacunas. Assim, senhor presidente, prezado relator oficial da PEC 241, o congelamento real a partir de 17 significará verdadeiro retrocesso no atendimento às demandas crescentes endereçadas à educação básica. Paralelamente ao esforço de assegurar escola na idade adequada para todas as crianças, há de se registrar que em períodos recessivos, muitos pais retiram seus filhos das escolas particulares e os matriculam em escolas públicas. A tendência do sistema público nos próximos anos é acolher cada vez um número menor de adolescentes. É uma ilusão se pensar que os gastos com saúde e educação poderão ser ampliados em termos reais, apesar do teto constitucional, como argumenta o relator da PEC 241/55. Para que tal ocorresse, seria necessário cortar profundamente, em termos reais, o orçamento de outras áreas, como a Previdência, assistência social, defesa. A defesa do Brasil seria reduzida a zero. Ciência e tecnologia, desenvolvimento regional, etc. Ora, isso seria impossível, principalmente no caso da Previdência, que abarca a parte maior do gasto social. Mesmo que se fizesse uma profunda reforma das regras previdenciárias, com efeitos de curto prazo, é preciso considerar que, com o envelhecimento acelerado de nossa população e com o fato de que as aposentadorias constituem direitos adquiridos, será impossível reduzir em termos reais os gastos nessa área. Ao contrário, eles tendem inexoravelmente a crescer. O mesmo ocorre no que tange aos benefícios da prestação continuada de assistência social. Restaria, talvez, como último recurso, repetir o conselho do ministro das Finanças do Japão,
Taroaso, que em 2013 recomendou aos velhinhos de seu país que morressem mais rápido para que se evitassem os excessivos gastos com saúde e aposentadorias. É isso que pretende o raio da emenda 241, a antecipação da morte dos idosos. O Conselho foi prontamente recusado por seus beneficiários.